Para você que está nos ouvindo aqui no Morning Show na Jovem Pan, no Corre, no Trabalho, no momento que são 10 horas e 26 minutos, daqui a pouco a gente volta. E seguindo adiante para você aqui nas multiplataformas da Jovem Pan, a gente segue adiante a todo vapor na nossa cobertura do Rio Grande do Sul com o Diego Garcia, do portal Porto Alegre 24 horas, que vai entrar agora ao vivaço. Diego, conta pra gente aí, por causa dessa violência toda, dessa onda de criminalidade, a prefeitura está querendo criar um abrigo voltado apenas para crianças, apenas para mulheres. Procede a informação? Conta pra gente. Bom dia, André Marinho. Sim, a Prefeitura de Porto Alegre anunciou a criação de um abrigo emergencial para mulheres e crianças devido aos relatos de violência e estupro. Essa medida acontece depois de 6 casos de violência sexual que foram confirmados pelo governador em alguns abrigos. Um dos crimes teria sido cometido contra uma criança na cidade de Viamão, uma cidade localizada a 20 quilômetros de Porto Alegre. De acordo com as informações da Polícia Civil, o suspeito foi detido preventivamente por estupro de vulnerável. O novo abrigo será estabelecido no Fórum Regional do Partenon, na zona leste da capital, em parceria com entidades do Poder Judiciário. Outros abrigos também receberão medidas da Prefeitura. Esse monitoramento está sendo com pessoas acolhidas. O Ministério das Mulheres se comprometeu a averiguar a viabilidade desses abrigos exclusivos para mulheres e, assim que for possível, botar medidas... Gente, perdemos o contato nesse momento? Ou voltamos? Deu uma titubeada aqui, mas infelizmente caiu. Mas é justamente isso. A criação do abrigo voltado para a proteção dos mais vulneráveis entre nós, mais do que necessário, diante do inaceitável, do injustificável, do indefensável, dos espíritos mais primitivos do ser humano, mais demoníaco saindo para fora. Não é isso, Mano Ferreira? Exatamente, Marinho. Agora, um ponto que eu acho que é essencial para a gente refletir é que, infelizmente, é previsível do fato de que, em situações extremas, nós temos contato com os extremos da humanidade, com aquilo que tem de melhor, que é a união das pessoas, e com aquilo que tem de pior, que são esses instintos primitivos, são os vagabundos que vão roubar, pessoas que vão saquear embarcações, vão saquear residências e também vão criar confusões em abrigos. Então tem casos, por exemplo, de abuso sexual de menores que aconteceram em abrigos por parte de familiares, ou seja, provavelmente são casos que já aconteciam e que nos abrigos se tornaram evidentes para as outras pessoas que estavam ali convivendo. Então, se isso é previsível, o que é que a gente precisa refletir? A incompetência do Estado brasileiro em não ter protocolos previamente pensados para esse tipo de caso. Então, a gente está falando, por exemplo, no relato da Paola, sobre a falta de integração entre o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e de outros estados. Ora, isso não é coisa para fazer apenas no momento em que a tragédia acontece. A gente tem que ter protocolo previamente pensado para isso. E aí o ponto essencial não é dinheiro que resolve isso, é gestão, é integração. Então, é o tipo de coisa que depois o PP fala que tem que criar dinheiro para gerar essas coisas. Não, esse é o tipo de coisa que falta competência para o Estado brasileiro, falta qualidade no uso do recurso e não simplesmente quantidade. Não é ligar a máquina de imprimir dinheiro que vai resolver esse tipo de situação. É, de fato, a gente ter qualidade na gestão pública. Pepe, você teve uma frase marcante aí nos nossos morning shows dessa semana, onde você disse: tem que endividar, dane-se, tem que endividar. Claro, todo gasto necessário, desde que de forma inteligente e precisa, é mais do que necessário, ninguém há de questionar isso, mas será que um Estado que já estava endividado até o talo vai usar isso como um pretexto para justificar irresponsabilidades fiscais futuras? Como é que você está vendo isso? Porque o dia da manhã sempre chega. Eu não defendo gasto irresponsável, eu não defendo gastos ineficientes. Pelo contrário, o que eu defendo PEC do quinquênio é ineficiente. O que eu defendo... Tá falando de PEC do quinquênio e o momento... Ué, mas é gasto. E o Senado está debatendo Vocês isso. estão falando a PEC do quinquênio e um momento que a gente tem que pensar a reconstrução do Rio Grande do Sul. Que eu vou ter que te interromper brevemente. Vocês querem discutir perfumaria... Pepe, só um momento, no momento que você está nos ouvindo pela rádio, aqui na Jovem Pan, no Morning Show, são 10 horas e 31 minutos, e a gente segue adiante aqui com o nosso Felipe Monteiro, que está dando a opinião dele sobre a situação fiscal do Rio Grande do Sul, olhando adiante. Vai que Marinho, para reconstruir o Rio Grande do Sul, vai ter que gastar mais de 100 bilhões de reais. E eu sou a favor de gastar 100 bilhões de reais para reconstruir o Rio Grande do Sul, seja
tendo que endividar o Estado ou não. Né? Toca a PEC e vai do ter que quinquênio. endividar o Estado. A PEC do quinquênio é perfumaria. 81 milhões, PT. Claro, mano, que é um 81 absurdo. milhões. Claro, mano, que é um absurdo o Congresso discutir a PEC do quinquênio em um momento em que tem que pensar em reconstrução do Rio Grande do Sul. Em qualquer momento é absurdo, PT. Ninguém está falando. O problema é que vocês estão utilizando bandeiras políticas. Não é bandeira, é gasto. Bandeiras políticas canárias. Não. Em um momento canalha é quem quer gastar dinheiro público. Canalha é quem quer gastar dinheiro público com isso aí. É isso aí. Vocês aí. Você quer ajudar a oligarquia, né? O do quinquênio vai falar que não é um gasto necessário? Claro que não é necessário. Isso, pô. É óbvio que a PEC do quinquênio, em um momento em que todos os corações e atenção estão no Rio Grande do Sul, é um equívoco e é uma besteira, e o Congresso não tem que aprovar a PEC do quinquênio. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que vocês estão utilizando bandeiras marginais, bandeiras desimportantes políticas, quando nós temos que discutir, sim, como que nós vamos reconstruir o Rio Grande do Sul. Fico feliz que você mudou de posição sobre a PEC do quinquênio. Eu sou a favor de que o Estado tem que gastar, seja o valor necessário, para reconstruir esse Estado e levantar a moral das pessoas que trabalham lá e moram lá. O gasto tem que ser com aquilo que é prioridade. Mano Ferreira, o gancho perfeito para a gente introduzir mais um integrante aqui do nosso Morning Show nessa sexta-feira para botar mais lenha na fogueira. Cristiano Beraldo, fala, meu querido. Você consegue nos ouvir? Opa, infelizmente a gente está prestes a conseguir botar o Beraldo também na discussão. Já ele entra com a gente. Mas para trazer um outro elemento aqui, voltando ao espírito, meus amigos, do início do nosso editorial, certo? Dando crédito aqui onde o crédito é devido, porque o Fábio, que é uma conta de Twitter, @o_colecionador, uma conta que eu adoro, foi muito feliz em dizer, abre aspas, ai, mas o Pedro Scooby tá só querendo aparecer. Que é a mesma coisa que dar rolê de jet ski em Maresias, mas não é. Opa, alô? Tá funcionando? Tivemos um pequeno probleminha aqui no microfone, mas enquanto eu estava lendo aqui algo de um tweet, foi muito certeiro para realmente pintar o retrato fiel do que essas pessoas estão sofrendo, para quem ainda não entendeu. Mas vamos que vamos. O Enzo, claro que sendo uma referência figurativa de pessoas que estão com a barriga cheia e ilesos nesse momento. Ô Enzo, deixa eu falar uma coisa pra você. Você deve estar achando que é a mesma coisa que dar rolê de jet ski em Maresias, mas não é. Aquela água tá fedendo. Em alguns lugares deve estar fedendo num nível insuportável. A gente ouviu da nossa amiga agora, porque misturou com esgoto, porque tem lixo, tem mijo de rato, porque tem cadáveres de bicho, talvez de gente, alguns boiando, outros submersos, enroscados nas coisas, tudo apodrecendo. Ninguém sabe o que tem debaixo daquela água escura. Tem madeira, tem metal, tem arame, tem fio elétrico, tem vidro, tem entulho, tem pedra, tem árvore. A chance de se esfolar ou de ter um corte feio nos pés ou nas pernas é enorme. A probabilidade de contrair uma doença é imensa. Leptospirose, dengue, febre, tifóide, todo tipo de verminose. Então não é passeio de aventura com os parceiros. O cara é rico pra caramba, não precisava disso, podia estar de boas em casa, quando muito arranjando umas doações pra ficar bem na foto, não precisava estar lá, mas se ficar mais rico ainda depois disso é merecimento dele, então volta pro seu PlayStation e para de encher o saco. Diante disso, é realmente a gente exaltar como a vasta maioria da população tem exaltado a força de influenciadores privados nesse momento, diante da omissão e da desarticulação abjeta das nossas autoridades, que, claro, tem um espaço livre, uma tribuna livre no Morning Show sempre, para poder dar a versão oficial. Claro, sempre a gente tem que ressaltar isso. É por aí, Mano Ferreira. Exato. O fato é que, infelizmente, o que essa tragédia está evidenciando é que o Estado brasileiro, apesar de custar o quanto custa, apesar do peso que a gente trabalha quase 6 meses por ano para sustentar a casta de privilegiados que vivem do Estado brasileiro, na prática a gente vê a incompetência na prestação de serviços básicos nos momentos de maior necessidade. Então, é inaceitável que a essa altura do campeonato a gente não tenha protocolos eficientes de como fazer a integração entre as forças. Nós somos uma federação. Como é que num momento como esse não tem um gabinete de crise do governo federal lá em Porto Alegre, junto, coordenando as forças? Como que não temos isso? Como que o país segue? Como se as coisas não estivessem com a gravidade que tem um Estado que está destruído. E o Estado brasileiro vive
num ritmo à parte, completamente incapaz de dar conta da urgência, da necessidade dessas pessoas. Agora, mano, a gente ouviu do nosso nobilíssimo delegado, deputado Palumbo aqui, cara que realmente sabe do que está falando nesse caso, principalmente, que é uma disputa de ego que pode estar levando a realmente as ajudas necessárias não chegarem onde elas têm que chegar.